O monge e o crucifixo. Numa silenciosa e tranquila capela, um monge chamado Serafim pedia com insistência a Jesus para tomar o lugar dele no crucifixo do altar, pois queria imitá-lo em tudo. Jesus aceitou, mas colocou uma condição: que você fique calado. O monge, acostumado com o silêncio rigoroso e a vida disciplinada, prometeu imediatamente e, sem titubear, lá estava Serafim sobre a cruz. Alguns instantes depois entrou um homem rico para rezar e, enquanto rezava, caiu do seu bolso um pacote de dinheiro. Serafim quis logo avisá-lo, mas se conteve e ficou calado. Logo em seguida entrou um mendigo e, assim que começou a rezar, viu o pacote de dinheiro no chão. Olhou de um lado e de outro, não havia ninguém, pegou o dinheiro e saiu. Serafim ficou agoniado, querendo dizer que não havia ninguém, que não se poderia fazer aquilo. Mas como tinha prometido ficar calado ele ficou. Depois entrou um rapazinho e começou a pedir para Jesus ajuda e proteção, pois iria embarcar para uma longa e perigosa viagem no mar. Naquele momento entrou o homem rico com a polícia, dizendo que havia esquecido o dinheiro na capela. A única pessoa que estava ali era aquele rapaz. Então os guardas o prenderam. Daí Serafim não aguentou mais ficar calado e do alto da cruz bradou: ele é inocente. Todos ficaram confusos, sem saber de onde vinha aquela voz. Mas agora, cheios de dúvidas, fizeram várias indagações e decidiram soltar o rapaz. O rapaz pôde então embarcar para sua viagem. Prenderam o mendigo, que de fato estava com o dinheiro, o qual foi devolvido ao verdadeiro dono, o homem rico. No final da tarde, Jesus apareceu com o rosto triste e repreendeu severamente o monge Serafim. Assim não dá, Serafim. E Serafim, com a cara mais ingênua que conseguiu fazer, perguntou: mas por que, Senhor? E Jesus completou: eu lhe disse para ficar calado. O monge falou timidamente, mas com certa firmeza: mas eu só fiz o que era o certo fazer. Fiz o que era justo. Então disse o Senhor com doçura: não, Serafim, você errou tudo. Você deveria ter ficado calado como me prometeu. Pelo contrário, falando, você atrapalhou os meus planos. Aquele rico estava indo contratar um matador com aquele dinheiro e eu fiz com que ele o perdesse na capela. O pobre tinha necessidade urgente daquele dinheiro e eu fiz com que ele o encontrasse. O rapaz que embarcou está nesse momento afundando no mar e ele tinha me pedido ajuda. Se ele tivesse ficado na cadeia somente por algumas horas, teria perdido o navio e não estaria agora morto no fundo do mar. Serafim, aprenda a lição. A minha providência conduz todas as coisas melhor do que você, mesmo quando aparentemente parecem estar erradas. Não sei quem é o autor dessa singela e sábia história, mas o seu ensinamento serve para todos nós. De fato, não é fácil entender os caminhos de Deus. Na nossa vida e no nosso mundo acontecem inúmeros fatos que nos desconcertam. Queremos achar uma explicação racional e não conseguimos. Alguns se rebelam orgulhosamente, perdem a fé e terminam no desânimo ou revoltados contra Deus e contra tudo. Outros inventam explicações baratas e forçadas para explicar o inexplicável, que terminam por não convencer ninguém ou afastar
ainda mais de Deus, aqueles que já estão longe dele. Diante de alguns mistérios da existência, a única atitude possível é observar a ordem dada por Jesus ao monge Serafim. Promete que vai ficar calado. E no silêncio do coração, Deus nos fala coisas que jamais a nossa pobre razão humana irá conseguir compreender e explicar. Reflitamos. Os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Confie.